Ontem a gente teve um diálogo, como gosta o Leandro, no grupo Bimodal Sênior, eu com o Palhano, e o que eu achei interessante, assim, eu falei, bom, agora está na hora de praticar a nossa metodologia do diálogo. Então, quando a gente começa a discordar, a gente vai ter que ter premissas, e eu sugiro a você que você faça isso com o namorado, namorada, mulheres, maridos, é, amigos de trabalho, etc, etc. O que aconteceu ontem? Né? A gente estava falando de ordem espontânea. E aí o Palhano estava definindo o espontâneo, ele estava interpretando a palavra, presta atenção, não é nem o conceito, porque o conceito é ordem espontânea. Ele estava definindo o espontâneo, ele estava dando uma interpretação do espontâneo que estava fora do dicionário. Ele estava restringindo a discussão sobre o que é espontâneo. Espontâneo, ele estava interpretando espontâneo como sendo totalmente livre. Quando no dicionário o espontâneo não é isso. O espontâneo é alguma coisa que você faz sem pressão, sem a obrigação de fazer. É algo que você faz de maneira voluntária, digamos. Né? É uma coisa que sai de repente, é uma coisa que trabalha. E aí, quando eu comecei a ver que existia ali que a coisa tinha enganchado, eu falei assim, pô, mas vamos analisar como você está definindo o espontâneo. A gente vai usar o dicionário para isso? Qual é a referência que a gente vai ter para a gente poder alinhar? Né? E a partir daí as coisas se o nó foi desfeito. Porque aí a gente fala assim, tá, eu estou tendo uma interpretação diferente do dicionário, vamos adotar o dicionário. Porque quando a expressão, o conceito espontâneo, ordem espontânea do Hayek, quando ele fala de ordem espontânea, ele está falando de uma ordem que é natural, que ela sai naturalmente, ela sai de maneira não obrigada. É uma coisa que você é mais distribuída, mais descentralizada. É um pouco essa a interpretação que eu faço desse conceito. Mas o que eu acho que é interessante é evitar que determinado tipo de diálogo empaque. Aí você diz assim, ah tá, o cara está discutindo isso desse jeito, vou parar, não vou. Então eu falei, não, peraí, vamos analisar como você está discutindo. Nós vamos usar o dicionário, essa é a expressão do dicionário. Já não é a primeira vez que isso acontece, porque às vezes as pessoas fazem uma interpretação específica de uma determinada palavra e você tem que falar, o que você está entendendo como esta palavra? Vamos analisar o dicionário para ver o que diz? E aí você poderia dizer, a pessoa está usando aquela palavra, a palavra não é adequada. Por isso que gera confusão. As palavras elas têm um significado em que você compartilha aquele significado de maneira geral. Né? Então, espontâneo é algo não obrigado. Livre, né? Ordem livre ou ordem totalmente aberta, a gente teria que procurar o nome, é uma outra coisa. Né? Então, acho que a gente tem que, no momento em que você tem um impasse no diálogo, você tem que ir limpando os impasses que são comuns para você poder realmente chegar na discordância discordante, naquilo que realmente é a discordância. Senão você não chega lá, você empaca no meio. Então eu acho que, como sugestão primeiro, o que você está entendendo, a pergunta que você tem que fazer no diálogo é o que você está entendendo por três pontinhos, a palavra que a pessoa está usando. Vamos ao dicionário? Vamos. Porque às vezes o dicionário tem 3 ou 4 opções de definição. Qual é a definição que você está escolhendo? Você está definindo, então, ordem, o espontâneo como totalmente livre. E aí não é o usual. É uma interpretação um pouco mais particular, não é um uso usual. Então,
as pessoas estão falando sobre determinadas coisas e o problema é a interpretação. Aí você não consegue chegar exatamente no que está se discordando do problema, para poder entender o que a pessoa realmente quer falar, para você poder chegar num conceito mais interessante, nos adjetivos mais interessantes, para poder explicar o que é o fenômeno. O que vocês dizem? Se você quer participar da escola bimodal, me manda um zap. 21 99 608 6422. Repetindo, 21 99 608 6422. Nepô, quero ser bimodal.